galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa na nossa sétima aula para o oitavo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre uma temática que engloba o nosso estado, certo? A gente vai ver um pouquinho sobre atividades econômicas ao longo da nossa história do Acre. Então a gente vai ver como que o Acre foi se formando e quais são as principais atividades econômicas que marcam determinados períodos da nossa história. Então a gente vai ver como que essas atividades serviram para fortalecer o nosso estado, para fortalecer as sociedades e também como que elas foram importantes para o surgimento da nossa história, certo? Então a gente vai começar observando um pouquinho sobre o nosso estado. Observem aí, o nosso estado do Acre. Localizado na região norte do território brasileiro, o estado do Acre possui extensão territorial de 164.122.280 km², sendo habitado por 737.559 pessoas, conforme dados divulgados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É claro que, como esse dado é de 2010 e a gente já está em 2021, a gente tem sim uma crescente tanto de pessoas quanto da nossa economia nesse período, certo? Então são dados que estão ainda desatualizados, mas a gente já dá para a gente ter uma noção da dimensão do nosso estado. Continuando. Resumidamente, o modelo de desenvolvimento econômico acreano é baseado no extrativismo, com destaque para a extração de madeira por meio do manejo florestal, que, em teoria, permite o uso econômico sustentável da floresta. É claro que, como o texto falou, em teoria, certo? Vamos lá continuando para a gente ver um pouquinho por que em teoria. Observe. Economia do Acre. A partir de 1870, a borracha passa a ser o principal produto da região, por influência do desenvolvimento industrial europeu e norte-americano, com uso ampliado de derivados da borracha, bem como o fator determinante da ocupação da porção sul e sudoeste da Amazônia, nos vales do rio Juruá, Purus e Madeira. Após estudos e pesquisas sobre o uso da goma elástica extraída da seringueira, cujo seu nome científico é Hevea brasiliensis, árvore endêmica da Amazônia, amostras foram levadas para a Europa. Então, como que funciona esse processo? Lá no século XIX, no final do século XIX, ano de 1870, a borracha ela passa a ser um produto muito extraído da região amazônica no geral. Então, muitos nordestinos, principalmente nordestinos e principalmente cearenses, vêm para a nossa região para poder trabalhar na extração dessa borracha. Então, eles vão se tornar o que a gente conhece hoje como seringueiros, certo? E aí, acaba que, nesse processo, essas pessoas começam, elas vêm para a região, esses homens vêm para a região amazônica, mas eles começam a adentrar as matas em busca de novas seringueiras e novas árvores para cada vez mais gerar mais produção. E é aí que eles entram nesse território, que é o nosso território acreano, que antes e naquele período pertencia legalmente à Bolívia. E aí, após inúmeros acordos, inúmeros processos e tratados, que não é o nosso foco discutir agora, o Acre se torna oficialmente brasileiro, certo? Ele é anexado ao Brasil. A borracha foi o primeiro grande produto de produção, extração e venda e comércio do nosso país. Para vocês terem uma ideia, na época do primeiro ciclo da borracha, que tiveram dois, na época do primeiro ciclo, que foi quando ela foi descoberta, começou a ser produzida e vendida, exportada, a borracha era o segundo maior produto de economia do nosso país, e ficava apenas atrás dos barris de café, certo? Do café. E aí esse produto ele passa a ser cada vez mais valorizado pelos seus derivados e por tudo aquilo que poderia ser produzido através de, pasmem, uma espécie de leite branco que saía de uma árvore. E aí esse leite, que é o látex, passa por um processo de defumação e depois é descoberto o processo de vulcanização, que é a mistura desse produto com enxofre, que dá uma maior durabilidade a ele. E aí ele se torna um produto extremamente valioso e importante em diversos aspectos econômicos, certo? Na produção de diversos utensílios, certo? Desde armas
acessórios, a vestimentas, a pneu, a processos de carro. Então, basicamente, muitas coisas precisavam desse produto. Então, a nossa economia ela já começa a ser baseada daí. Vamos continuar para ver para mais onde ela foi. Observem. Os primeiros departamentos e municípios nascem com limites e traçados muito próximos ao que são postos pelos rios em suas bacias hidrográficas e divisores de águas. Isso se deu pela facilidade em que seus traçados naturais proporcionavam para produzir, escoar produção e efetivar a comunicação com outros lugares. E aí tem um mapa do nosso estado e os municípios que fazem parte do nosso estado. E aí o que o texto traz de importante é que a maioria dessas cidades elas foram e surgiram em torno de rios, certo? Porque facilitava os rios, era através dos rios que facilitavam e se eram feitos os escoamentos e os transportes dos produtos, certo? E principalmente da borracha. Então essas cidades elas vão começar a ganhar forma, vão começar a ser construídas e produzidas nesse processo. Continuando. Nos anos 1970, as estradas e a agropecuária introduzem novas condições de ocupação e produção do espaço no estado. As cidades começam a ser formadas distantes dos rios. A dinamização do espaço produzido seria feita agora por outros meios de circulação. Assim, nascem municípios como Acrelândia, Bujari, Senador Guiomar e Capixaba. A estrada passa a ditar as ações socioeconômicas e o desenvolvimento da região amazônico-acreana. Isso não exclui o rio, mas minimizou seu papel centralizador da circulação do que era produzido. Isso a gente já está falando da década de 70, quase, na verdade, mais de um século depois desse processo de produção da borracha. Então as estradas elas acabam tomando um lugar primordial na construção do nosso estado, certo? Dessa produção e dessa economia do nosso estado. Os transportes que antes eram feitos através dos rios, eles passam a ser feitos através das estradas. E isso facilita e muito as produções no nosso estado para, enfim, serem transportadas, vendidas e comercializadas. Nesse período também da década de 60 de 1960 e 1970, começa o processo de implementação da agropecuária no nosso estado. Então, diversos empresários, e principalmente da região sul e sudeste, vêm para o nosso estado, compram terras que, enfim, estavam aqui, em tese, abandonadas, e onde esses seringueiros e até a população indígena vivia, e aí compram essas terras por uma mixaria de dinheiro, e às vezes quase nada, e passam a desmatar e praticar a atividade de agropecuária no nosso estado. É aí que o nosso estado começa a crescer com esse intuito de produção de gado para, enfim, gerar carne, alimento para, inclusive, outros lugares do Brasil, já que o nosso estado é um grande exportador também da carne, certo? Desse produto da carne. Mas vamos lá, continuando. Então a gente viu que a estrada facilitou esse processo de produção no nosso estado. Continuando. Como que está a nossa atualidade? Historicamente, a economia acreana baseia-se no extrativismo vegetal, sobretudo na exploração da borracha, que foi responsável pelo povoamento da região. Foi a partir da borracha, quando a gente discutiu lá no início, que esses nordestinos vieram para cá, essa população veio para cá, e é a partir dessa vinda que o nosso estado começa a ganhar realmente o potencial de estado e se transformar no que a gente tem hoje. Então a borracha é um produto que faz uma parte muito importante da construção do nosso estado. Então o nosso estado ele foi construído e passou a surgir em torno desse processo de produção da borracha. Continuando. Atualmente, a madeira é o principal produto de exportação do estado, que também é grande produtor da castanha do Pará, ou que é mais conhecida atualmente como castanha do Brasil, que foi, enfim, diversificado. O fruto do açaí e também o óleo de copaíba. Os cultivos de mandioca, milho, arroz, feijão, frutas e também de cana-de-açúcar são a base da agricultura dentro do nosso estado. A indústria, por sua vez, atua nos seguintes segmentos, no segmento alimentício, madeireiro, a cerâmica, o mobiliário e também o têxtil. É importante frisar que a gente debateu nas aulas passadas essas formas de produções em diferentes espaços, certo? A gente viu algumas formas de produções no meio urbano, no meio rural,
E é importante a gente ver como que é essa produção do nosso estado, do que o nosso estado ele faz presente, certo? Então a gente tem muito dentro da nossa agricultura o cultivo de mandioca, de arroz, de feijão, do milho, da cana-de-açúcar. Então, geralmente esses produtos a gente tem com muita facilidade dentro do nosso processo de agricultura. A nossa indústria também é dominada pelos segmentos alimentícios. Eu já falei que a gente falou um pouquinho da questão da carne, também entra nessa questão da produção agropecuária. A gente tem a madeira, que também é grande exportada no nosso país, mas aí tem as controvérsias que a gente falou, certo? Será se é de forma sustentável? Será se realmente acontece dentro das formas legais e não prejudica, e não desmatar não prejudica, e não ofende, não afeta a nossa natureza? Então são preocupações que a gente tem a necessidade de debater, de levantar e de entender, certo? Então, o nosso estado ele tem, basicamente, essas formas de produção dentro daquilo que a nossa história é capaz de contar, certo? É claro que isso daqui a gente fala de forma muito generalizada e muito no aspecto mais geral. Mas vamos lá fazer duas questões para a gente melhor tentar entender esse conteúdo. Observem aí, a primeira questão é uma questão de verdadeiro ou falso. Então, basicamente, analisar as alternativas sobre a população e também a economia do Acre e marcar V para verdadeiro e F para falso. Então, a gente vê uma por uma e vê se é verdadeiro ou falso, certo? Vamos lá, a primeira. Com cerca de 733.500 habitantes, o Acre é o estado menos populoso do Brasil. Professor, não sei se o senhor não falou, mas dá para ter uma noção que o nosso estado atualmente é um estado que é bem populoso, certo? A gente tem dentro inclusive da nossa própria região, o nosso Acre não é o que tem menos população. Então, essa alternativa é falsa. Segunda, o extrativismo vegetal é uma atividade de grande importância para a economia estadual. E aí? Verdadeiro, certo? O nosso extrativismo é uma das grandes formas de produção do nosso estado. Terceiro, a atividade agrícola está em constante expansão, com destaque para os cultivos de mandioca, milho e também de arroz. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? A gente tem essa atividade agrícola muito presente no desenvolvimento da nossa economia e da economia do nosso estado. Por último, Rio Branco, que é a capital estadual, é a cidade mais populosa do Acre. Sim, Rio Branco, que é a nossa capital, a capital do nosso estado, é a cidade mais populosa, certo? Então, verdadeiro também. Então, a gente viu essa questão, viu esses verdadeiros ou falsos. A primeira alternativa é a única falsa, certo? Segunda questão. O processo de formação econômica do Acre ocorreu no contexto da expansão da Frente Pioneira Extrativista, cuja base era. Então, qual que era a base da expansão? Qual foi a base pioneira dessa expansão extrativista no nosso estado? Letra A foi a cassiterita, B, o pau-brasil para a indústria madeireira, C, o látex para a produção da borracha, ou D, a mineração de ouro. A alternativa correta é a letra C, certo? O produto que foi pioneiro nessa frente de extrativismo no nosso estado foi a borracha, o látex, que serviria para a produção da borracha. Então a alternativa certa é a letra C. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender os objetivos da nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação, que lá vocês podem assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima.